como hospitais públicos e privados, e laboratórios de análises clínicas, com procedimentos como coleta e análises microbiológicas, morfológicas, químicas e físicas de fluidos e tecidos orgânicos. Seja um técnico de análises clínicas. Venha para a UFO. Informação mais ágil, dinâmica e um novo formato. Comunica.ufo.br, o portal de comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. Comunica.ufo.br. Boa noite. Redução da maioridade penal é o tema da edição de hoje do Jornal da UFO. Você é a favor ou contra essa medida? Como fica o sistema prisional brasileiro? Quais os impactos sociais e culturais? O que diz a Constituição e o que muda se a redução for aprovada? A medida vai ou não contribuir para reduzir a criminalidade? Para responder a essas e outras questões, os nossos convidados são os docentes da UFO, Carlos Barbosa, professor da Faculdade de Direito e especialista em Direito Penal, e Diego Soares, professor do Instituto de Ciências Sociais e especialista em Antropologia. Você confere ainda hoje quais os eventos da UFO nos próximos dias. O Jornal da UFO está começando. A redução da maioridade penal de 18 para 16 anos é a pauta do nosso jornal. Se fosse aprovada, o que mudaria na prática? Será que as pessoas são a favor ou contra? Confira na reportagem. 84% dos brasileiros são a favor de reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos, seja qual for o crime cometido. É o que diz uma pesquisa divulgada pelo Datafolha em janeiro deste ano. Para esse advogado da OAB, se a maioridade penal for reduzida, abre espaço para outras discussões. Com a aprovação da maioridade penal, terá que se abrir também vários leques, entre eles a possibilidade dele estar trabalhando, dele adquirir responsabilidades, não só em âmbito penal, mas na sua vida normal. Dar uma oportunidade dele entrar no emprego, dele ter uma responsabilidade de levantar de manhã e trabalhar, ter seu dinheiro e sabendo que a responsabilidade dele também será punitiva caso ele cometa algum crime. Um caso de infração cometida por menor de idade bastante repercutido no Brasil foi o de Champinha, em 2003. Aos 16 anos, ele cometeu estupro e assassinato. Nesse caso, o menor foi encaminhado para uma unidade experimental de saúde porque o laudo médico apontou doença mental. O advogado explica que, de maneira geral, jovens de 12 anos de idade que cometem delitos já podem passar por medidas socioeducativas. Na cidade, os menores vão para o CESEU, Centro Socioeducativo de Uberlândia. O menor comete um delito, ele é preso, representado pela autoridade policial, apresentado ao juiz da infância e adolescência. Logo após, o promotor representa pela sua prisão, detenção ou oferece a ele uma liberdade assistida. Existe uma proposta de emenda à Constituição do ano de 2012 que pretende mudar isso. A PEC 33 ainda não foi definitivamente votada pelo Congresso e, se for aprovada, jovens de 16 anos não seriam encaminhados para centros socioeducativos, mas para penitenciárias comuns. Então terá que mudar a Constituição nossa para que isso ocorra. Então não será fácil, mas o clamor social, a mídia, tudo englobando tudo isso aí, eu creio que não está difícil de ser aprovado. Nossa equipe de reportagem ouviu a comunidade acadêmica sobre o assunto. Os alunos entrevistados não são a favor da redução, indo contra a maioria dos brasileiros, que, segundo a pesquisa do Datafolha, são favoráveis. Eu acredito que não vai resolver muito o problema no Brasil, porque a gente já nem tem espaço na cadeia para as pessoas que vão presas, além de o sistema judiciário já ser muito injusto. Então eu acho que reduzir a maioridade penal realmente não é o problema, sabe? Seria melhor uma conscientização do que a redução da maioridade penal, né?
porque tem que partir da mente dos jovens que não deve fazer algo de errado. Acredito que uma reestruturação do sistema educacional e, enfim, vindo de uma base mais forte que iria sim afetar um desenvolvimento maior mais para frente. Na opinião do advogado, quem defende a redução da maioridade penal deseja punições mais severas. O menor ele tem um tratamento diferenciado. Assim que ele vai pelo centro, ele vai para um centro de socioeducativo, ele tem todo um acompanhamento, ele tem um psicólogo, ele tem oficinas oferecidas a ele, é todo aos olhos da sociedade é uma regalia. Só que não é interessante você pegar um menor, oferecer para ele, mostrar para ele que existe algo melhor, não só o uso de uma droga, não só o cometimento de um crime, ensinar ele a fazer uma pintura, ensinar ele a fazer uma solda. Já para a sociedade, ela acha que não, ela acha que tem que se colocar num regime mais rigoroso, numa punição maior, sem saber que essa punição ela pode se voltar na frente para ele, porque se você maltrata mais, você cria fica mais arredio a pessoa. O especialista fala ainda sobre outro aspecto, a superlotação dos presídios brasileiros. Essa discussão da maioridade penal há que se discutir também, porque de um momento ao outro nós vamos ter uma população carcerária aumentada. Do momento que eu permito, que eu vou prender um menor de 16 anos juntamente com os maiores, a população carcerária será aumentada assim, de um dia para o outro. Ocorre o quê? O Estado está preparado para isso? Não está. Hoje, nós temos dentro da nossa cidade, dentro da nossa comarca e vizinhança, nós temos uma penitenciária em Patrocínio também super lotada. Uberlândia mesmo, a capacidade é para 1.300 presos, nós estamos com 2.200. Então, assim, e o Estado? O que o Estado fará dessa forma? Então, são discussões, por isso que às vezes não se progride nessas discussões, porque a logística atual do Estado não tem condições, não tem funcionários, não tem viaturas para abordar esse tema. Então, é por isso que a gente vê a morosidade no projeto de lei de ser aprovado. Pois é, como a gente viu aí na reportagem, é um tema para lá de polêmico e que divide opiniões. Nós vamos refletir um pouco este assunto com os docentes da Universidade Federal de Uberlândia, Carlos Barbosa, professor da Faculdade de Direito e especialista em Direito Penal, e Diego Soares, professor do Instituto de Ciências Sociais e especialista em Antropologia. Professor Carlos, professor Diego, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Professor Carlos, começando com o senhor, conforme já discutimos aqui um assunto para lá de polêmico. Essa lei da maioridade penal é de 1940, 80 anos, coisa em torno de 80 anos para cá. Os costumes mudaram, a sociedade mudou, tudo mudou. Sim. Né? Os costumes principalmente. Um menor hoje de 17 anos, se ele apertar um gatilho e disparar contra uma pessoa, ele não sabe que pode matar essa pessoa? Se nós pensarmos em termos de evolução social, as condições mudaram muito, as situações mudaram muito daquela época para lá. Uhum. Se pensarmos que o Código Penal é de 1942, a sua parte geral, reformada em 1984, que trouxe a disposição da maioridade penal aos 18 anos, as condições sociais daquela época e de hoje são distintas. Mas eu quero chamar a atenção de todos e aí do pessoal que nos acompanha em casa de uma coisa. Nós elegemos um critério de maioridade penal quando inserimos um dispositivo na Constituição, lá no artigo 227, 228, um desses dois dispositivos, que falava em maioridade penal aos 18 anos. E o que aconteceu? Esse critério ele deve ser respeitado. Nós devemos repensar essa ideia toda, a nossa política criminal, a partir desse critério. E a grande questão que eu coloco para a população, e aí vejo, é o seguinte: só reduzir a maioridade penal não basta. Hoje, a questão da alteração do texto constitucional, da alteração do Código Penal, ele tem que vir, ou ele tem que ser acompanhado de outras políticas públicas. Quer dizer, às vezes a gente pega um projeto de emenda constitucional igual ao projeto de emenda constitucional 33 e deposita nele todas as esperanças de uma sociedade que vive hoje acuada e com medo. Por isso que grande parte da população apoia esse tipo de emenda.
Então depositamos no direito penal toda a segurança que perdemos. Não basta isso. Quer dizer, eu tenho que estabelecer uma política legislativa? Sim, tenho. Só que eu tenho que acompanhar essa política legislativa de uma política criminal que ofereça alternativas. Eu tenho que abrir essa sociedade para outras questões. Existem outros debates que devem vir acompanhados disso. Então, o advogado lembrou bem, o doutor Luciano lembrou bem uma coisa, que é verdade. Que alternativa que eu vou dar para esse jovem, essa pessoa que vai estar, esse maior de 16, menor de 18, que vai ser atingido por essas questões da redução da maioridade penal? Porque pelo que vivemos hoje, o STF recentemente declarou que todo o nosso sistema prisional, ele vive um momento de estado, ele chama, a decisão do STF, ele fala, estado de coisas inconstitucional, quer dizer, o nosso sistema penitenciário é inviável. Quer dizer, nós não respeitamos o mandamento constitucional de tratar nossos presos com dignidade. E até um pensador, ele falava o seguinte: você quer medir o desenvolvimento de um povo? Olha como ele trata as pessoas que ele recolhe em estabelecimentos prisionais. Quer dizer, nós temos muito a desenvolver ainda. Uma das vertentes pode ser o debate a essa redução. Existem critérios variados no mundo. Existem países do mundo que a maioridade penal se dá aos 14 anos, se dá aos 16 anos. Isso varia muito. Questão de cultura também. Exato. É um desenvolvimento. Professor Diego, uma pergunta que as pessoas se fazem nas ruas, nas esquinas. Um menino de 18 anos, de 17 anos, 1,80 m, 80 quilos, bem disposto, ele assalta, estupra, mata, ele não sabe o que está fazendo? A gente sempre busca perceber essas questões nas ciências sociais, retirando um pouco do caso específico, né, que a gente acompanha. Muitas vezes essas discussões se dão em torno de casos paradigmáticos. A própria matéria da UF se referiu do Champinha, né? Mas nós temos a preocupação nas ciências sociais em tratar essas questões do ponto de vista teórico, lidando com dados empíricos, né? Então é importante a gente mencionar que, apesar dessa controvérsia girar em torno de atos infracionais contra a vida, crimes hediondos, a própria lei foi concebida em torno dessa questão. Apenas 0,01% dos infratores que hoje estão na Fundação Casa cometeram atos infracionais contra a vida, que poderiam ser enquadrados nessa categoria de crime hediondo. Mais de 80% são crimes de roubo e tráfico de droga, né? Então, me parece aqui que são questões também, já há um bom tempo, desde a Escola de Chicago, que estuda a questão da criminalidade, nós sabemos que o crime também tem uma relação com outros fatores da sociedade, com os índices de desigualdade social, com o sistema educacional, né? Então, me parece aqui que nós estamos discutindo o problema, né, a partir das suas consequências e não a partir das suas causas, né? Um país que leva a sério essa questão estaria mais preocupado em dar um futuro aos nossos jovens de periferia. Porque se a gente analisar os dados, boa parte desses crimes são cometidos por aquelas classes que vivem uma situação que já é inconstitucional na sua vida cotidiana, porque as garantias constitucionais a classe média não também são... há muitos casos, né, professor? Isso tem aparecido mais, mas do ponto de vista estatístico, se nós relacionarmos, né, a população que existe hoje na Fundação Casa e a sua origem social, isso salta aos olhos que o crime tem uma relação com a organização da nossa sociedade, com, vamos dizer assim, outros aspectos da sociedade que não relacionados diretamente à ação individual. Essa ação individual já é o reflexo de um conjunto de descasos que o Estado tem em relação ao ser humano em geral desde o seu nascimento, né? E questões que não são resolvidas. Por exemplo, o sistema educacional, nós precisamos discutir a questão da qualificação dos nossos professores no ensino médio. Quais são as condições que nós damos aos profissionais de educação de trabalhar com os problemas atuais da nossa sociedade, tendo em vista que essa sociedade está passando por mudanças, né? Então, me parece que o debate ele envolve questões que são mais amplas do que especificamente essa questão da maioridade penal.
né, que me parece aí tentar resolver o problema pela sua consequência e não estudando profundamente o que leva as pessoas a cometerem um crime. Bom, a gente volta nesse debate já. Antes, a gente vai ver como está a previsão do tempo para esta terça-feira. Veja como fica a temperatura em algumas cidades mineiras. Em Uberlândia, terça-feira vai ter pouco sol e deve ser chuvosa, mas só na parte da tarde. Mínima de 20 e máxima de 27 graus. Em Tuiutaba, o céu fica bastante nublado e pode chover a qualquer momento do dia. Mínima de 21 graus e máxima de 29. Em Monte Carmelo também pode chover a qualquer hora. Mesmo assim, o calorão não deve diminuir. Mínima de 20 e máxima de 31 graus. Patos de Minas deve seguir o ritmo das outras cidades do Triângulo. O céu fica nublado na maior parte do dia e a qualquer hora pode chover. As temperaturas variam entre 19 e 26 graus. Em Frutal, a diferença é que a chuva deve cair apenas na parte da tarde. A mínima prevista é de 19 e máxima de 29 graus. No próximo bloco, continuaremos o debate sobre a redução da maioridade penal. Você vai saber ainda quais são os eventos na universidade nos próximos dias. Voltamos já. O curso técnico em análises clínicas da UFO habilita profissionais para atuar em diversos ambientes de trabalho, como hospitais públicos e privados, e laboratórios de análises clínicas, com procedimentos como coleta e análises microbiológicas, morfológicas, químicas e físicas de fluidos e tecidos orgânicos. Seja um técnico de análises clínicas. Venha para a UFO. Você sabia que mais de 40 mil pessoas em Uberlândia têm alguma deficiência? Que apenas cerca de 4 mil estão no mercado de trabalho? A APARO, Associação dos Paraplégicos de Uberlândia, os qualifica, dando treinamento e encaminhando para o mercado de trabalho. Conheça a APARO, Rua Juvenal Martins Pires, 281, Jardim Patrícia, 3238-1033. Realização GADES. Hoje é celebrado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas em 2007, com o intuito de promover melhoria nas condições de vida de quem sofre com o problema e também chamar a atenção da sociedade para a condição caracterizada por um atraso no desenvolvimento de habilidades sociais e na comunicação. O autismo é mais comum em meninos e, segundo a Organização Mundial da Saúde, afeta 1 em cada 160 crianças no mundo. Bom, a gente volta no debate. No intervalo, professor Carlos Agente, o senhor deu uma dica aí para uma boa pergunta. A população, quando ela se sente acuada, com medo, ela pede mudanças tipo essa? Sim. Mudança da maioridade penal, pede pena de morte e tudo mais? Sim. O que acontece e o que a gente tem visto hoje é sempre que a população se sente acuada, ela se torna muito conservadora. Esse conservadorismo, ele pede uma alteração na legislação penal. Você pode observar que grandes questões que geram tensões, problemas, medo, hoje existe uma verdadeira sociedade que gira em torno do medo. Está acuada. Está muito acuada. Aí o que acontece? Isso acaba levando uma alteração e um clamor social por alterações dentro da legislação penal. Pedindo basicamente o quê? Olha, preciso aumentar penas. Eu preciso criminalizar determinadas condutas. E aí a gente vê uma explosão. Precisa de pena de morte, como aumentou. Eu preciso de pena de morte. Mas eu quero que a população entenda o seguinte: não adianta eu só aumentar uma pena se eu não alterar também, se eu não criar políticas criminais que envolvam alteração do Código de Processo Penal. Porque eu posso dar uma pena que seja considerada de um montante grande, mas se eu garanto uma execução penal branda, eu tenho direito a progressões de regime com muita facilidade.
a população vai continuar sem entender esse aspecto. Se eu estabeleço punições que são grandes, mas eu tenho a certeza de não haver a punição disso, o que acontece? Digo a você também que continuaremos com o mesmo problema. Beccaria escreveu um livro chamado Dos Delitos e das Penas em 1700 e pouquinho. Se você lê o livro do Beccaria, parece que ele se aplica hoje. Ele falava o seguinte: um sistema penal não precisa de penas que sejam grandes, ele precisa da certeza da punição. E o que nós vivemos no Brasil hoje impunidade. É a certeza da impunidade. Então não adianta a população pedir: eu quero uma pena grande, eu quero pena de morte, eu quero redução da maioridade penal. Não, espera aí. Vamos cuidar do nosso sistema, reorganizar o nosso sistema, montar uma política criminal séria e multidisciplinar. Que seja, vamos alterar a lei? Vamos. Mas vamos também garantir questões de natureza social. E aí entra o aspecto sociológico, criminológico. Vamos dar alternativas a essa população. Então a população ela tem que estar consciente de todos esses aspectos. A questão criminal não se resolve só pelo aspecto legislativo. Não é só isso. Professor Diego, o então senador Ronan Tito de Almeida, que foi um dos relatores do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele disse certa época, numa entrevista para mim, que o Estatuto, o ECA, dava muitos direitos e poucos deveres para os menores, para as crianças e os adolescentes. Esse ECA, de certa forma, ele não contribui para esse aumento da criminalidade juvenil, infantil até? Veja bem, essa é uma questão interessante. Inclusive eu tive a possibilidade de participar de pesquisas empíricas em torno desse tema. Eu acompanhei ainda no início, já no final do século XX, né, pesquisas que foram realizadas no governo do estado do Rio Grande do Sul, exatamente para avaliar qual era o efeito da nova legislação, né, no sistema voltado para atendimento ao jovem infrator. Então nós realizamos uma série de pesquisas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul inteiro, exatamente analisando qual era a aplicação, porque muitas vezes a gente pensa em mudar a legislação, mas a gente não pensa em como essa legislação é colocada em prática. A verdade é que, apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente estar vigente há mais de 20 anos, boa parte dos seus princípios não foram, de fato, colocados em prática. Nós temos uma cultura institucional que ainda prevalece nessas instituições voltadas para os jovens infratores, que é uma cultura de caráter prisional, punitivo. Né? Então, mais do que pensarmos se o Estatuto da Criança deu mais direitos do que deveres, né, é pensarmos em que medida esse Estatuto da Criança e do Adolescente ele se efetivou na prática institucional. E como essa prática institucional cumpre a sua principal finalidade, que é a recuperação desse jovem. E aí eu acho um dado interessante nós mencionarmos aqui nessa discussão. Hoje em dia o sistema prisional brasileiro, além de exemplificar situações de total descaso com a vida humana, né, além de exemplificar a total incapacidade do Estado, por meio das suas instituições penais, em recuperar esse indivíduo para a vida social, né, faz parte do senso comum a ideia de que a prisão é a escola do crime. Veja, o sistema prisional hoje está com uma taxa de 70% de reincidência criminal. Essa mesma reincidência criminal, na Fundação Fase, que é voltada para o jovem infrator, né, é de 15%. Ou seja, apenas 15% dos jovens que passam pela Fundação Casa reincidem no crime, enquanto no sistema prisional esse índice sobe para 70%. Então nós estamos pegando um jovem de 16 anos que vem de uma condição educacional e social deficitária e nós estamos colocando numa verdadeira escola do crime, ao invés de investirmos na qualificação de todo o sistema que se criou em torno do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós não podemos, obviamente que o sistema penal tem uma das suas funções é punir, mas ele tem como uma das suas funções também recuperar. Né? Todo o sistema prisional ele é concebido em torno da ideia de que o Estado tem essa função, por um lado punir e por outro lado reformar, reintroduzir esse cidadão dentro da vida comunitária de uma sociedade. E é nesse sentido que nós estamos totalmente em dívida, né? Porque o nosso sistema prisional não garante isso. Né? As instituições que foram concebidas em torno do Estatuto da Criança e do Adolescente não conseguiram colocar em prática um dos princípios fundamentais do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o reconhecimento da criança como sujeito de direito. Um sujeito que
o Estado dando a ele os recursos educacionais, de formação, de trabalho também, porque na Fundação Casa, os jovens passam por uma série de oficinas de aprendizado, onde eles aprendem ofícios. Eu acho assim que a gente deveria discutir, no fundo, é como qualificar essas instituições. Como fazer com que essas instituições funcionem de fato e coloquem em prática os princípios legislativos, porque senão nós vivemos aquela velha história que a gente conhece há muito tempo. Desculpe, Diego. Dentro disso que o Diego está falando, professor, o 2018 é ano de eleição. A gente nota que época de eleição esse assunto volta à baila com toda a força, né? Está o Temer lá com a intervenção no Rio, já surgem questões envolvendo a pena de morte, agora a questão da maioridade penal e tudo mais. O Congresso politiza demais, no mau sentido, esse assunto? Sim, terrivelmente. E a gente vive um momento de regresso dentro do Congresso. Porque essa, sinceramente, é a pior legislatura que temos na história do Congresso Nacional. Então, o que se produz lá dentro é péssimo. É péssimo para o país. E em matéria penal, é o que temos. Então, assim, o que acontece em matéria penal, eu quero que vocês entendam e a população entenda. Vivemos uma fase de direito penal promocional, em que eu altero a legislação penal porque eu não vou fomentar o debate em outras questões. Eu não vou discutir, como o Diego disse, eu não vou discutir a implementação efetiva do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu não vou discutir a implementação efetiva de uma lei de execução penal que é de 1984 e que hoje, se você pegar a lei de execução penal, o texto da lei é muito bom, mas a implementação de fato é um horror, é indigno, é inconstitucional. Essas questões não são debatidas. Essas questões são deixadas sempre a segundo plano. O que o Congresso faz? Quando ele se sente acuado, quando ele tem que dar uma resposta à população que hoje pede uma resposta, aí ele pega algumas questões para falar para a população, olha, eu vou jogar um confete aqui, eu vou me utilizar do direito penal para mostrar que aqui nós estamos trabalhando, pensando no bem de vocês, e a questão não é assim. Pirotecnia pura. É pirotecnia pura. Não sei se você me permite um adendo a sua reflexão. À vontade, a conversa é livre. Que me parece aqui que a gente volta a uma concepção, eu não sou especialista da área, mas uma concepção medieval do direito. Exato. Porque é um direito, é um instrumento legislativo que funciona no ritmo das emoções, enquanto deveria funcionar no ritmo da razão. Sim. Ou seja, inicialmente era preciso analisar a situação, trazer dados para informar a população do problema, da magnitude e da densidade do problema e buscar soluções no exemplo de outros países. Por exemplo, nós tivemos mais de 50 países que recentemente reviram ou aumentaram essa minoridade ou diminuíram. Qual foi o efeito, qual é a relação dessa mudança nas taxas de criminalidade? Esses países diminuíram essas taxas de criminalidade, aumentou. Então, são essas questões que, muitas vezes, a moralização, a polemização que leva a essa situação de radicalização que nós estamos vivendo na vida democrática, não nos permite discutir de forma racional, com dados empíricos e com seriedade, um problema tão complexo como esse. Quero dizer à população, de forma bem clara e tranquila, 2 exemplos do que você está falando para a população entender. Código de Trânsito Brasileiro. Rapidinho, professor. Tá legal. Código de Trânsito Brasileiro. Num primeiro momento, diminuiu as taxas. Num segundo momento, voltamos a uma situação em que os crimes de trânsito estão na estratosfera. Segundo, Lei de Crimes Hediondos, alterado por influência de uma emissora, já que teve uma das suas atrizes que foi morta a partir de um homicídio qualificado. Nós não podemos trabalhar assim, no calor das emoções. Nós temos que pensar uma política criminal séria, multidisciplinar. Não podemos pensar sempre a curto prazo. Vai ter eleição em 2018, então eu tenho que pegar e dar uma resposta à população. Não podemos trabalhar apagando fogo. O direito penal não pode ser usado dessa forma. E hoje ele é mal empregado, utilizado de forma absolutamente errada por quem nos governa. Bom, agora nós vamos saber o que vai ser pauta na Universidade Federal de Uberlândia nos próximos dias.
Olá pessoal, boa noite. Abril chegou e novos eventos acontecem esta semana na UFO. Amanhã, terça-feira, tem o terceiro Encontro Nacional de Filosofia Política, realizado pelo Grupo de Estudos Marxistas Marx e Gramsci, em parceria com a Associação Internacional de Gramsci no Brasil. A principal atividade é a mesa redonda Filosofia e Dialética no Materialismo Histórico, com os professores Marcos Del Roio e Anderson Del, da Universidade Estadual Paulista, e Gianni Fresu, da UFO. No encontro, também vai ter lançamento do livro Gramsci, Periferia e Subalternidades. O encontro acontece no Anfiteatro A do Bloco 5O, no Campus Santa Mônica. A inscrição você faz de graça lá na hora e quem participar recebe certificado. A semana de recepção acabou, mas e agora? Os estudantes do Programa de Educação Tutorial PET Conexões de Saberes realizam o evento E Agora José para te ajudar a entender melhor como funciona a UFO. Os estudantes de graduação podem aprender sobre os direitos e as possibilidades para aproveitar durante a formação. Tem ainda explicações sobre diversos setores da universidade, como as empresas juniores, assistência estudantil, línguas estrangeiras, currículo Lattes e editais de oportunidades de estágio e muitas outras dicas. Essa edição do E Agora José acontece em 2 momentos. Na quarta-feira, 4 de abril, no auditório A do Bloco 5O. O primeiro é às 2 da tarde e o segundo às 5 horas. Começa no próximo sábado, dia 7, o curso de extensão O Golpe de 2016 e o Futuro da Democracia no Brasil. Um grupo de docentes de várias unidades da UFO promove o curso, que é gratuito e aberto à comunidade acadêmica e externa. Os encontros são programados para todos os sábados até 14 de julho e têm como objetivo promover o debate e o pensamento crítico sobre a atual conjuntura política do país. As inscrições já estão abertas e encerram no dia 7 de abril. Se você tem interesse, acesse o site do Núcleo de Estudos e Pesquisas em História Política e saiba mais. Estes são os eventos programados para esta semana. Marque presença e contribua com as discussões. Semana que vem eu volto. Até lá! E nesta quinta e na sexta-feira tem o primeiro encontro da Clínica Psicológica da UFO. O tema é Da Clínica ao Social. E o evento vai receber professores da UFRJ, USP e Unesp. Qualquer pessoa interessada em psicologia pode participar e para se inscrever basta enviar seu nome, telefone e RG para o e-mail clips@ufo.br. O Jornal da UFO termina por aqui. Eu quero agradecer muito ao professor Carlos, professor Diego, pela presença dos senhores aqui em nosso Jornal da UFO de hoje. A gente sabe que é uma pena que o tempo fosse tão curto para um assunto tão palpitante como esse da maioridade penal. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite. O Jornal da UFO fica por aqui. Você assiste a seguir o Jornal Minas, segunda edição. Uma ótima noite para você e até amanhã. As hortaliças, elas são